Olá, queridos amigos, amados irmãos, que a paz, a graça e a misericórdia do Senhor possam ser com todos nestes tempos que vivemos, de alguma forma diferentes. Temos que, devido a estas circunstâncias, estarmos afastados no corpo, mas pela graça do Senhor continuamos unidos no Espírito que o Senhor nos tem colocado. Eu ia convidar os amados irmãos a podermos ler na Palavra do Senhor no Salmo 33, a partir do versículo 6 ao versículo 12, e que diz assim a Palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe o abismo em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, tema-o todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Vamos curvar a nossa diante do Senhor e dar-lhe graças por esta sua palavra, por este seu cuidado e pedir-lhe a sua bênção. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com gratidão que nos dirigimos a Ti, atentando, Senhor, que realmente tens sido connosco até aqui, nos tens guardado, nos tens guiado, nos tens ajudado. E agora, Senhor, continuamos a rogar-te perante Ti que sejas connosco e nos ajudes a atentar para aquilo que nos queres dizer, para aquilo que nos queres ensinar, para que possamos, Senhor, viver vidas apontadas para Ti, vidas o mais possível de acordo com a Tua vontade, pois esse é o desejo do nosso coração. Pedindo-te desde já que Tu uses da Tua misericórdia e da Tua graça, pois carecemos para a nossa bênção. Ajuda-nos em tudo, pois Te pedimos e agradecemos no nome bendito do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho amado e o nosso Salvador. Amém. Ora, esta leitura que acabamos de fazer faz-nos pensar, tenta-nos que realmente Deus é Senhor de todas as coisas e está no controle de todas as coisas. A questão para nós esta tarde é: confiamos nós que Deus está realmente no controle de todas as ocorrências da vida? A este conceito do controle de Deus sobre tudo podemos chamar de soberania de Deus. E nada nos pode dar mais confiança que a compreensão da sabedoria que Deus tem acerca de todas as coisas e desta soberania de Deus sobre as nossas vidas. Diria que a soberania de Deus pode ser definida como o seu completo e total controle sobre cada ser, cada evento e cada circunstância mesmo, em todo o tempo e em todo lugar. O Senhor não está sujeito nem é influenciado por ninguém. O nosso Deus é soberano e absolutamente independente. Faz o que deseja, como quiser e quando quiser. O Senhor está no controle completo de cada partícula do universo. E tudo o que acontece ou é causado por Ele, ou é permitido por Ele para os seus bons e perfeitos propósitos. Isaías 14, 24 diz-nos: que o Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Nada acontece por acaso, e especialmente na vida dos crentes, na vida dos filhos de Deus. O Senhor tem um propósito para tudo, e nada nem ninguém impedirá os propósitos do Senhor. Ainda aqui em Isaías, desta feita no capítulo 46,
do versículo 9 ao 11, podemos ler: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente e o homem do meu conselho, desde as terras remotas. Porque assim disse e assim acontecerá. Eu determinei e eu. Este é o nosso poderoso e decidido Deus que tem o controle de todas as coisas. E isto deve proporcionar-nos a nós um grande conforto e aliviar os nossos medos. A soberania total de Deus sobre toda a criação contradiz diretamente as filosofias mundanas, as filosofias do mundo. Filosofias que declaram até que Deus tem que se adaptar ao presente e ao futuro. Que Ele deve reagir às circunstâncias e alterar os seus planos, diria mesmo, à medida que os eventos vão acontecendo ou se desenrolam. Mas o Senhor não precisa de reagir às circunstâncias. Conforme lemos aqui em Isaías, Ele está continuamente e ativamente a executar ou a permitir todas as coisas conforme Ele já determinou. Foi assim no passado, é assim aqui e agora, e será assim no futuro. Este é o caráter do nosso Deus. É descabido pensar que o Senhor precisa da nossa cooperação ou da nossa ajuda para realizar os seus planos. Daniel, no capítulo 4, verso 35, diz-nos: todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estrovar a sua mão e diga: que fazes? Nada nem ninguém limita a soberania do Senhor. Nada nem ninguém limita a soberania deste Deus criador e sustentador de todas as coisas. Alguns pensam ou acham que o inimigo do Senhor, o nosso inimigo, Satanás, tem controle sobre determinadas coisas e que o Senhor está constantemente a rever os seus planos para se ajustar aos truques de Satanás. Mas pela palavra, mais designadamente no livro de Jó, temos a ilustração clara de quem tem o poder soberano sobre tudo. Temos uma ilustração clara de quem tem e de quem não tem o controle das coisas. Podemos ver no capítulo 1, não vamos ler o capítulo todo porque senão teríamos aqui demasiado tempo, mas podem depois ver mais tarde em vossas casas, no capítulo 1, entre os versículos 5 a 30 do capítulo 1 de Jó, que Satanás foi diante de Deus e de facto disse que Jó era um bom servo porque a vida lhe ia bem. Então Deus permitiu a Satanás para que ele pudesse fazer algumas coisas relativamente a Jó, mas nada mais do que aquilo que o Senhor permitiu. Satanás não podia fazer nada mais do que Deus permitiu. Porque, como temos vindo a dizer, Deus é que tem o controle de tudo, inclusive de Satanás e de seus demónios. Por muito que estes tentem frustrar os planos de Deus, o Senhor continua no controle. O trono é do Senhor.
Foi plano de Deus que Jesus viesse à Terra, fosse traído, fosse crucificado, ressuscitado e salvasse milhões. Em Atos, capítulo 2, versículo 23, podemos ler: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Nenhuma ação dos romanos, dos fariseus, de Judas, de quem quer que fosse ou de qualquer outra pessoa atrapalhou o plano de Deus de que este se desenrolasse exatamente como o Senhor tinha determinado antes, ainda antes até da fundação do mundo. No capítulo 1 de Efésios, nós aprendemos que fomos escolhidos no Senhor ainda antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse criado. E ainda antes que o mundo fosse criado. E claro, nós também. Nós já estávamos na mente de Deus para sermos salvos pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esta era uma equação que o Senhor já tinha resolvido na sua exata matemática. Pela palavra nós percebemos que Deus juntou a rebelião de Satanás ao pecado de Adão e Eva, à queda da raça humana, à crucificação e à morte de nosso Senhor Jesus Cristo e a outros todos acontecimentos aparentemente terríveis para nos salvar ainda antes de nos criar. Este é o exemplo perfeito de Deus no controle de todas as coisas, desde sempre e para sempre, em nosso favor. Nós conhecemos de cor aquele versículo lá de Romanos 8:28 que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados por seu decreto. Realmente, o Senhor, todos estes factos históricos que conhecemos, até pela palavra, o Senhor tudo juntou. Tudo isto, que aparentemente nos parece terrível, culminou na obra da nossa salvação. Incomparável em majestade e ilimitado em poder, o nosso Deus está no controle de todas as circunstâncias para que os seus bons propósitos e planos se cumpram exatamente como ordenou. Assim, meus queridos, podemos confiar no controle soberano de Deus e descansar nele. Conhecendo os seus atributos, sabendo o que Ele já fez no passado, sabendo o que Ele ainda está a fazer pela sua palavra, e isso cria em nós confiança. Lá em Daniel, mais uma vez, capítulo 11, no versículo 32, conseguimos ler: mas o meu povo, a segunda parte do versículo diz-nos: mas o meu povo, que conhece ao seu Deus, se esforçará e fará proezas. Por isso, assim, se nós conhecermos ao Senhor, se conhecermos este nosso Deus, se conhecermos os seus atributos, conhecendo o que Ele já fez, isso cria em nós confiança. Realmente podemos regozijar-nos com a soberania do nosso Deus. Claro, todavia, não é fácil. Não é fácil confiar em alguém que não conhecemos ou conhecemos mal.
Daí a necessidade absoluta de conhecermos bem ao Senhor, o seu trabalho, a sua obra, o seu plano, a sua palavra, para podermos criar essa confiança. Para que, ou melhor dizendo, para que essa confiança seja criada em nós. E existe apenas uma forma de conhecer o Senhor, este Deus maravilhoso que é o nosso Deus, pela sua palavra. Não existe fórmula mágica para nos fazer gigantes na fé durante a noite, por exemplo. Nem nenhuma oração mística para orar 3 vezes ou 4 por dia para nos amadurecer e construir a nossa fé, fazendo-nos fortes e confiantes. Não, meus amigos e meus amados irmãos. Só pela palavra do Senhor podemos crescer na fé. Temos apenas a palavra do Senhor, a Bíblia, a palavra de Deus revelada aos homens, a sua mensagem revelada aos homens, como única fonte de poder que pode mudar as nossas vidas de dentro para fora. Há muita coisa que tenta mudar as nossas vidas de fora para dentro, mas cuidado, porque o Espírito do Senhor que habita em nós quer mudar as nossas vidas de dentro para fora. Porém, é preciso trabalho. Trabalho diligente e cotidiano, persistente, para conhecermos o Deus que tudo controla. Diria, se bebermos desta água, se bebermos profunda e continuamente da sua palavra, e se deixarmos que ela cubra as nossas mentes e os nossos corações, a soberania de Deus tornar-se-á clara para nós. E então confiaremos completamente no Deus que controla todas as coisas para o seu perfeito propósito. Soberania repleta de bondade, repleta de amor, repleta de misericórdia, repleta de compaixão, repleta de fidelidade, repleta de santidade, mas também de justiça. Portanto, queridos amigos, queridos irmãos, lembremos-nos de levar Deus a sério. Que o Senhor nos possa dar continuação de um bom culto, de um bom domingo, de uma boa semana, e que façamos do Senhor o pão de cada dia. Eu costumo dizer que existem 2 tipos de pão. O pão de ló, que comemos em dias de festa, e o pão cotidiano, que comemos todos os dias. Façamos da palavra do Senhor pão diário para comer todos os dias e não apenas pão de ló para comer nos dias de festa. Que o Senhor nos abençoe e nos possa dar uma boa semana.